Oi, gente! Sejam bem-vindos aqui comigo em mais um vídeo do canal. Vamos espalhar boas novas e com o quadro de hoje, Sim, eu aceito. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de uma experiência um pouco tensa que eu passei ali no início do meu casamento, que é sobre quando o marido ou a esposa não são cristãos. O que fazer, como fazer e agora, né? Isso tem trazido aí algumas dúvidas, né, para algumas pessoas que está passando por essa situação, que é cristã hoje e fica aí um pouco em dúvida sobre o que fazer, vê aí algumas dificuldades se levantando e pensam sim até mesmo no divórcio. Então hoje eu quero compartilhar com vocês porque, para quem não sabe, eu sou cristã, mas eu não me casei cristã. Então fique aí até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai te abençoar de alguma forma. Bom, gente, quando eu me casei, eu já estava, indo à igreja, mas não participava de nada, não participava de todos os cultos. Eu ia ali de vez em quando. E conforme eu fui indo para a igreja, fui ouvindo a palavra, fui sendo orientada, passei pelo discipulado, aí já nesse período já não bebia mais, aí depois desci ao batismo, enfim. Muita coisa foi acontecendo na minha vida, mas o meu esposo não era, né? Só que eu posso compartilhar com vocês que eu passei por esse período, um período maravilhoso, né? Um período que eu estava conhecendo Jesus de verdade, quem ele era, experimentando maravilhas da presença, da graça de Deus, mas uma brechinha aí, eu não fui sábia em relação ao meu casamento. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque talvez você aí tá passando pela mesma dificuldade, achando que tá certo, mas na verdade não está. Eu queria ali estar todos os dias na igreja, todos os dias assim, não todos os dias da semana, tá? Mas em todos os dias que tinha ali alguma atividade na igreja eu queria estar. Nos estudos, principalmente, eu queria. Os estudos naquela época era de sexta-feira à noite. O culto ali não tinha no sábado, só quando tinha alguma programação em especial, mas tinha na sede. E domingo, o culto ali na igreja. Então, de sexta e domingo eu estava na igreja. E às vezes os irmãos se reuniam junto com as irmãs, ia para algum lugar, fazer alguma vigília. E isso geralmente era no sábado. E aí eu queria também estar ali no meio, né? Então, algumas vezes sim, eu também participava. Então, olha só, sexta, sábado, domingo, eu estava na igreja. E o meu esposo não era cristão, não é cristão. Então, eu creio que vocês aí já devem estar vendo aí uma brecha enorme que eu causei no meu casamento naquela época. E posso falar para vocês que sim, o meu esposo, da parte dele, minha não, né? Mas da parte do meu marido, sim, ele pensou seriamente em pedir o divórcio. Por quê? Ele era casado, mas a esposa dele não ficava em casa, né? E às vezes, quando eu falava, tô indo na igreja, né? Eu só apenas comunicava a ele como se ele fosse um exemplo, meu pai. Tô indo na igreja, pronto, e acabou, não queria saber a opinião dele, nada. Era a forma que ele via. Não era a forma que eu via, mas era a forma que ele via. Pra mim, na minha cabeça, eu tava indo na igreja para buscar mais, para entender mais, para saber mais desse Deus. Eu tava com meu coração assim, a 1000 por hora, fervendo de amor por Cristo, pela obra, querendo aquela chama, sabe, gente, de início, que você quer saber de tudo, que você tem 500 perguntas, tá ali com o caderno, né, para perguntar tudo pro pastor no final do culto, toda a palavra que viesse, se vir uma dúvida, você ali já anotar. Eu tava passando por esse período e também já ir recebendo dons.
E era tudo assim muito novo para mim. E eu tinha muita dúvida sobre muitas coisas. Então eu precisava estar ali na igreja para entender. Só que em nenhum momento eu falei isso pro meu marido. Às vezes a gente acha que pelo fato da pessoa, né, do seu companheiro, da sua companheira, não ser cristão, então ele não tem interesse em saber. Só que não é assim. Então, todo o meu início da trajetória ali com Cristo, quando eu estava ali casada, em nenhum momento eu envolvi meu marido. E isso, gente, é um erro muito grande. Por quê? Porque hoje, né? Hoje eu e meu marido, a gente conversa a respeito disso muito abertamente. Graças a Deus, é outra coisa. Mas, às vezes, quando a gente toca em alguns pontos lá do passado, nessa época aí, ele se altera, ele fica muito, muito chateado, não é apenas nervoso, mas chateado. Eu vejo que ali uma ira foi criada. E por quem? Por mim mesma. A palavra de Deus fala, né, que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. E eu estava sendo literalmente uma tola ali, destruindo tudo praticamente. Destruindo tudo. Por quê? Porque eu não tive esse discernimento, um preparo, né, para lidar com esse tipo de situação ali na minha caminhada com Cristo, sendo que o meu esposo não estava junto, né? Sendo que ele não era cristão. Então, eu vi sim e me peguei ali em um ponto, em um período que vai acabar. Então eu comecei a orar, buscar estudos, buscar um acompanhamento, né, espiritual, mais focado para a mulher, nesse sentido do casamento. E, gente, isso é muito importante mesmo. Você buscar um auxílio, uma ajuda. Busque, não se hesite em não buscar, não fique com aquele sentimento, mas eu não quero compartilhar nada, meu pessoal. Algumas coisas realmente, se você não quiser, você não precisa compartilhar. Mas você ir buscar ajuda, busque. Porque hoje em dia tem casamentos que acabam por causa disso, sim. Chega ao ponto de divórcio, sim, porque se você fosse colocar no lugar da outra pessoa que não é cristã e tá vendo ali, né, imagina, não tô puxando sardinha pro lado de ninguém, tá, gente, mas se coloque aí no lugar. Eu peguei ali um período e me coloquei no lugar do meu esposo. Por exemplo, uma sexta-feira, talvez ele queria sair, ir num restaurante, comer um lanche, porque a gente tinha, né, esse costume. Aliás, a gente ainda tem, né? Aqui no Japão que é um pouco mais difícil por causa das cargas horárias, mas a gente ainda frequenta, sim. A gente vai numa lanchonete, vai num restaurante, e isso é maravilhoso e a gente precisa disso, né? Mas me coloquei, né, no lugar do meu marido. Às vezes ali numa sexta-feira ele queria ir para algum lugar, mas não queria comentar, não sabia se eu tava afim ou não, vai que tá cansado e tal. Aí eu chegava, fazia janta, tudo tal, ele tava lá na sala assistindo TV, uma rotina nossa ali de sempre. Aí eu chegava, eu vou na igreja, tá, hoje tem estudo, eu tô indo, tá? Aí ele olhava assim, tá, dava ali um beijinho e ia. Só que se eu me coloco no lugar dele, o que ele vai pensar? Nossa, uma sexta-feira ela vai na igreja, poxa, por que não fica aqui em casa comigo, né? A gente assiste um filme, ou a gente vai comer um lanche, alguma coisa do tipo. E isso não somente na sexta-feira, no sábado, no domingo, né? Então, quando eu passei a fazer isso, eu vi que se fosse o meu marido fazendo isso, eu ia ficar muito brava. Eu não ia aceitar, eu ia até falar, você tá indo, mas será que você tá indo realmente na igreja, né? Onde será que você tá indo? E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu vi que eu tava agindo errado com o meu próprio marido. É como se você tá apunhalando a pessoa. Peraí, não, tem tá errado isso. E então eu comecei a orar a Deus, pedir perdão e pedir para que Deus me desse discernimento, sabedoria com o meu marido. Porque era a pessoa que eu escolhi, né? A gente estava casado, amo meu marido e eu quero ver ele feliz e ver o nosso casamento bem. Eu não quero que ele acabe
E muito menos agora porque eu sou cristã. E comecei, gente, a bater firme na oração, em jejum, apresentando meu casamento e buscando conhecimento para saber lidar com algumas situações também. Porque tinha momentos, sim, que a gente discutia, porque eu estava indo na igreja. Tinha momentos que eu via, assim, muito nítido que ele não queria que eu fosse para a igreja, mas tudo isso por quê? Porque já tinha chegado ali num ponto que eu penso dessa forma, né? Que para ele, na cabeça dele, já estava por aqui já, que ele já estaria de saco cheio. Mas por quê? Tudo por causa do meu comportamento ali no início de quando eu estava começando a ir. E quando a gente para e a gente começa a ver e observar que realmente a gente começou a agir errado, gente, é porque tem uma esperança, porque tem uma solução. Entenda que a partir do momento que você é cristã e o seu cônjuge, né, o seu marido ou a sua esposa não é, Deus tem um propósito e não é somente com você, é com o seu casamento também. Porque a palavra de Deus, da mesma forma, né, que eu falei que eu estava sendo tola destruindo, a mulher sábia, ela edifica a casa. A partir do momento que você está agindo de uma forma sábia, seja você homem ou você a mulher, você está edificando também o seu companheiro ou a sua companheira. O seu casamento está sendo edificado. Essa é uma das promessas do Senhor. É abençoar, por mais que ele ou ela ainda não conhece a Cristo, não está indo na igreja, que vocês não processam ali a mesma fé, o fato de você ir à igreja, o fato de você orar por ele, pelo casamento, você está abençoando. Deus vai, no caso, né, abençoar eles também. Então, é muito importante você analisar o seu casamento nessa hora. Não em pensar em desistir e acabar com tudo. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso. Mas sejam sábios. Busque orientação pela palavra de Deus, né? Você, varão, fale com o seu pastor. Você, varoa, fale com a sua pastora. Ou, se você tiver ali uma amiga na fé, alguém que você possa buscar aconselhamento a respeito disso, isso é muito importante. E olha, gente, na minha opinião, toda igreja tem que ter, sim, ali um casal preparado para auxiliar outras pessoas a respeito do casamento. O homem falar com o homem, a mulher falar com a mulher. Ou se o casal, né, em si ali junto quer conversar com alguém, chama lá o casal levantado pelo Senhor para aconselhar vocês dois ali, todo mundo junto. E isso é maravilhoso. Então, aí a partir do momento que eu passei a observar, a ver de perto qual era a minha reação se eu estivesse no lugar do meu marido, ampliou um monte de coisa na minha cabeça. Eu vi que Deus ali realmente começou a me mostrar os pontos que eu mesma, né, machuquei. Mas por quê? Porque eu não tive a sabedoria ali na hora, uma orientação para ficar ali esperta, né, em relação a tudo isso que estava acontecendo na minha vida. E depois disso, né, o tempo foi passando, e quando eu olhei ali e vi que a gente realmente estava passando um período muito ruim no nosso casamento, ao ponto que eu mencionei que o meu marido já assim estava pensando em divórcio. Eu estava em um culto e um pregador naquela noite, eu não me lembro o nome dele, ele não me conhecia. No final do culto, eu fui o cumprimentar junto com a filha do pastor que estava comigo, e ele me falou, ele falou assim: irmã, o Senhor me mostra o seu casamento passando por um fiasquinho de linha, mas o Senhor vai te dar sabedoria e vai te capacitar, porque o seu casamento não vai acabar. E na hora que ele falou aquilo lá pra mim, a emoção vem, né? Emoção assim, o choro vem porque somente eu e Deus sabia como é que estava o meu casamento, né? Esse período de discussão, que a gente estava muito triste um com o outro. E isso tudo é muito ruim. Isso, se você não cuida, isso esfria e aí realmente vem divórcio. E eu me peguei naquela palavra e sabia que Deus tinha propósito. Eu sabia que eu tinha errado, sim, em vários pontos com meu esposo, mas eu estava em oração e eu tinha certeza que Deus estava junto
e que a vitória ia chegar. E a vitória chegou, graças a Deus. E eu posso falar hoje para vocês que hoje, nosso casamento, graças a Deus, eu sou muito abençoada. Mas a partir do momento que eu fiz o quê? Que eu comecei a compartilhar com meu marido. Quando tem culto na igreja no sábado, eu vou, no domingo eu não vou. Quando eu vou no domingo, no sábado eu não vou. E assim por diante. E às vezes se tem alguma programação, um congresso, alguma coisa mais específica e que eu também queira estar no culto ou preciso estar para participar, para ajudar em alguma coisa que me pediram, eu converso com meu esposo. Lembra? Casamento tem que ter diálogo, gente. Não tem como não ter diálogo. Para todas as coisas você tem que falar. É o seu parceiro, é a sua parceira. Você tem que contar, você tem que confiar no seu marido ou na sua esposa. Se não houver a confiança para você compartilhar ali de tudo com o seu marido ou com a sua esposa, não é casamento, gente. Então compartilhe, cria essa confiança no seu esposo, mesmo ele não sendo cristão, mesmo ela não sendo cristã. Vocês são uma só carne. A palavra de Deus deixa isso bem clara para nós. Mesmo que não é cristão, isso não tem problema. Mas ore a Deus e vá confiante, com fé. Ore por ele, ora por ela, ora pela salvação deles, que Deus vai abençoar. E não desista. Não desista porque, gente, é plano de Deus e os planos de Deus são perfeitos. E aí, a gente entrou no diálogo, a gente entrou em um acordo, vamos falar assim, e vou à igreja em paz, volto para casa, não tem ninguém com a cara feia, com a cara fechada, emburrado, não, muito pelo contrário. Ele ainda até pergunta, e aí, como é que foi o culto, como é que foi lá na igreja? Meu marido já me acompanhou algumas vezes, sim, ele já foi comigo na igreja. E eu tenho certeza que Deus tem um plano na vida dele também maravilhoso. Então, não desista do seu casamento por isso. E também, às vezes, você pode pensar, né? Ah, mas será que eu posso ter um cargo na igreja? Será que eu posso cantar na igreja? Será que eu posso pregar na igreja porque meu marido não é cristão ou minha esposa não? Claro que pode, gente. Com certeza! Quem falou que você vai ser banido, que você não pode exercer alguma coisa dentro da igreja? Misericórdia! É lógico que você pode. Mas eu quero deixar bem claro que o que pode acontecer é justamente isso que eu estava mencionando. Às vezes você vai ter que ir ou você vai ser convocado a estar 2 dias na igreja. Geralmente isso acontece em congressos em outras cidades, e aí você vai poder ir, você vai estar disposto para ir. É por isso que eu mencionei sobre o diálogo. Converse com a sua esposa a respeito, com o seu marido, convide ele ou ela primeiramente para ir com você, para ele ver que você realmente está indo na igreja, quem são as pessoas que estão indo com você. Isso é muito importante, gente, passar e deixar essa confiança para o seu marido e para sua esposa. Porque você vai, eles estão ficando em casa. E aí, para onde você está indo? Gera essas dúvidas neles também. E a gente não pode achar ruim sobre isso, porque eles não sabem, eles não estão vendo. É apenas você que está falando. Por isso que é um ponto muito importante também a confiança no casal, um no outro. E aí, voltando no assunto sobre exercer, né, algo na igreja. Também, você aí tem o chamado de missão. Mas aí o seu parceiro, a sua parceira não são cristãos. E aí, você pode ser nomeado para o Ministério de Missão? Minha opinião, você pode. Mas você vai poder estar ali se dedicando realmente à missão? Por exemplo, se o pastor da sua igreja chega para você e fala, olha, irmão, você vai ter que ir no outro país para exercer lá a missão, para a gente poder estar abrindo um ponto de pregação lá, algo do tipo, ou até mesmo no outro bairro, uma cidade próxima, ou uma cidade longe, ou vai ter que fazer o evangelismo, algo desse tipo. A sua esposa vai aceitar, o seu marido vai estar de acordo? Eu entendo que alguns pontos são muito importantes
antes de qualquer aceitação, antes de qualquer resposta, primeiramente, é claro, você tem que orar a Deus e conversar ali em casa com o seu marido ou com a sua esposa. Por quê? Porque alguns cargos na igreja, sim, requer a sua atenção, que você esteja ali presente em todos os cultos, em todas as reuniões, em todas as atividades que tem, porque você está fazendo parte ali, é uma responsabilidade muito grande. Mas quando então, nesses pontos, o seu marido ou sua esposa não é cristão, isso tem que ser muito bem conversado, gente, para no dia de amanhã ou depois você não se frustrar e isso depois não acabar matando também a sua fé. Se você tem um chamado, não tem problema nenhum. Deus sabe da sua responsabilidade, mas basta apenas esperar o tempo de Deus. Porque às vezes, por mais que nós somos levantados a alguns cargos, a gente já quer ir, o coração já incendeia, a gente fala, opa, é agora. Só que, na verdade, tem que esperar um pouquinho mais. Tem que orar, pedir realmente a confirmação de Deus, porque senão, gente, um rim sequer mata a sua fé e você já não quer saber de mais nada e depois ainda joga a culpa no pastor, na igreja, no marido, na esposa e aí acaba com tudo e na hora que você vê, você tá lá na sarjeta, na lama, sozinho, sem ninguém. Então tomem muito cuidado com isso. Entenda que para tudo nessa vida tem um tempo. Talvez você já ouviu falar isso, que não cai uma folha sequer da árvore sem que Deus permita. Então, para tudo, Deus tem um tempo, tem uma hora determinada na vida de cada um de nós. Então, vá com calma, desfrute ao máximo do seu casamento, do que a palavra de Deus sempre nos ensina, sempre nos orienta, que são bênçãos, que são coisas maravilhosas. Estar debaixo da proteção da palavra de Deus, da obediência do Senhor é tudo de bom. É fácil? Não é fácil. Tem diversidades? Tem. O inimigo se levanta, mas para cair, em nome do Senhor Jesus. Então, busque a palavra de Deus cada dia mais. Ore pelo seu casamento, ore pelo seu marido, pela sua esposa, pela salvação deles. Peça discernimento, sabedoria ao Senhor para você saber lidar com todas as situações que se levantar diante de você, do seu casamento. E peça para que a luz do Senhor jamais se apague sobre a sua cabeça. Para que a frieza espiritual, a frieza que tentar se levantar sobre o seu casamento seja repreendida em nome do Senhor Jesus. E sobre o seu chamado, não tenha medo, que ele não vai tardar e não vai falhar com você. Deus é soberano, é onipotente, é grandioso, é o Rei dos Reis, é o que está acima de todas as coisas, é o que tem autoridade, o controle, o poder de tudo. E que na hora exata, na hora certa, ele vai te honrar com o desejo do seu coração, com o seu ministério. Ore por isso. E converse com o seu pastor, converse ali com os irmãos dos grupos, que você pode sim fazer parte, mas converse com eles ali sobre os seus horários, a forma com que você pode. Diálogo, gente, não é somente no casamento, diálogo é para tudo nessa vida, né? Então converse, não fique sem participar, não fique sem adorar, porque isso também pode matar a sua fé. E aí amanhã ou depois o inimigo pode lançar no seu coração que a culpa é do seu casamento, que a culpa é do seu marido, da sua esposa que não são cristãos, sendo que na verdade não tem nada a ver. Mas ore para que essas coisas não penetrem o seu coração, mas que a palavra de Deus sim permaneça firme como ali uma tocha de fogo ardente todos os dias. E é claro, seja o exemplo na sua casa. A palavra de Deus aqui em 1 Pedro capítulo 3 fala sobre os deveres dos casados e menciona aqui: semelhantemente vós mulheres, sede submissas a vosso marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra,
pelo procedimento de suas mulheres sejam ganhos sem palavras, observando a vossa conduta honesta e respeitosa. Viu só? Não é apenas em palavras, mas é também no seu comportamento, no seu gesto, na sua obediência com o Senhor que você ganha o seu marido e até mesmo a sua esposa. E aqui também fala sobre os maridos, respeitando e amando uma única mulher, ou seja, a sua única esposa que o Senhor te deu. Eu falo assim um pouco mais, eu falo, com propriedade porque é o meu esposo. Mas você, varão, que tem aí a sua esposa, a sua princesa, essa joia rara aí nas suas mãos, que mesmo que ela ainda não conheça o Senhor, seja um exemplo de marido dentro de casa, que encha ela de orgulho, seja carinhoso, seja manso, seja suave, seja respeitoso. Busque pela palavra de Deus o conhecimento da palavra e você vai testemunhar isso com seus próprios olhos. O exemplo dentro de casa, gente, é o maior exemplo da postura de uma mulher e de um homem cristão. Eu espero que esse vídeo venha abençoar muito a sua vida e que possa aí de alguma forma ter te abençoado, ter te ensinado a lidar aí com algumas circunstâncias um pouquinho chatas. Mas, é claro, não se esquecendo que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Então, ore a Deus, fique confiante com Ele e não desista do seu casamento. Porque um dia você disse sim, eu aceito. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.